Olá, que a graça de Cristo inunde a sua vida e o seu lar também, e lhe dê um bom ano, debaixo do cuidado e da graça do Senhor. A expressão mude para melhor pode ser entendida como um jargão evangélico, mas a intenção de se pensar nesse tema na virada de um ano é uma oportunidade para olharmos para as Escrituras e ver o que Deus, um Deus amoroso, ele tem para nós em relação às mudanças que podem vir de positivo no ano e também no abandono do pecado e na felicidade que vamos buscar em Deus e numa vida que realmente agrada o Criador e viva para a glória do seu próprio nome. Nós estamos terminando aqui esta série de mensagens intitulada O Sentido da Vida e hoje nós vamos falar sobre mude para melhor. E o texto está baseado em Eclesiastes, capítulo de número 11, versos 9 e 10, e no capítulo 12, versos de 1 a 14. Os últimos versículos de Eclesiastes mostram que o temor de Deus ele pode ser definido como uma obediência aos mandamentos de Deus e andar pelos caminhos de Deus e obedecer à sua vontade são as únicas empreitadas humanas que fazem sentido. Muitas traduções, especialmente Eclesiastes 12, 13, apresentam no final desse versículo 13 do capítulo 12 a frase isto é dever de todo homem. No entanto, no texto primeiro, o texto hebraico, o significado literal ele diz que o temor de Deus, esta é a plenitude da humanidade. Então, na verdade, o temor de Deus é algo que se toda a humanidade tivesse, o mundo seria então diferente. Então veja que obedecer o Senhor é plenamente humano, como diz o Duane Garrett no seu comentário, e ele diz que para alcançar o nosso máximo potencial é buscar esse temor como parte da criação do Senhor. Como é que a gente pode mudar para melhor? Primeira questão, seja alegre, mas seja também responsável. Seja alegre, seja alguém responsável. Aqui no capítulo 11, versos 9 e 10, diz alegre-se. Jovem, é um texto muito conhecido das UMPs, das mocidades. Ele diz alegre-se jovem na sua mocidade e que seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. O pregador, aqui inspirado pelo Espírito, ele recomenda que se usufrua os dias da juventude, quando os prazeres da vida ainda podem ser desfrutados, e não se espere, então, os dias da velhice para desfrutar esses prazeres, quando já a vitalidade tiver acabado. Entretanto, o sábio não recomenda a libertinagem, a devassidão, mas ele recomenda um prazer inteligente, né? Se você é uma pessoa que é equilibrada e busca esse prazer, você vai buscar um prazer em inteligência. E a razão dessa advertência aqui é que está no verso 9, né? A parte B. De todas estas coisas, Deus lhe pedirá contas. Eclesiastes 11, 9. Em 12, 14, lá no finalzinho também, de Eclesiastes, ele diz, porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Por isso, então, a recomendação aqui que ele faz no verso 10, afaste do seu coração a mágoa. Quem sabe no ano anterior você tenha tido mágoas, você tenha tido dores, talvez por enfermidades, pela pandemia, por causa
de problemas financeiros, mas afaste do seu coração a mágoa, remova do seu corpo a dor, porque ele diz aqui, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então veja a recomendação. Então seja alegre, mas com responsabilidade. A segunda coisa que ele vai colocar aqui é: seja normal, mas lembre-se do Criador, antes que. Então ele vai falar várias vezes antes que, e aqui nós estamos pensando nos versos do capítulo 12, versos de 1 a 8. Então ele diz aqui: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos nos quais você dirá: não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa os seus braços, e se curvaram os homens que no passado eram fortes as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca por serem já poucos, e escurecerem os olhos que olham pelas janelas os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar à voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer, quando você tiver medo do que é alto e espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira, né, o cabelo, e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder a apetite, porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Veja que a exortação aqui é que se exigisse normalidade, mas que a memória não se esquecesse do Criador. Seja normal, mas lembre-se de Deus antes que as coisas da vida venham a acontecer. Lembre-se do Criador nos dias da sua mocidade, antes que ou quando. Versos de 1 a 8, esses versículos são aqui uma forte comparação sobre o declínio da vitalidade de uma pessoa, da chegada da idade avançada e da proximidade dessa pessoa da morte. As figuras usadas como o sol, a lua, as estrelas, as nuvens aqui descrevem a idade avançada de uma pessoa, e essas nuvens, especialmente uma nuvem escura que está obscurecendo a luz, de modo que não há mais o calor do sol, não há mais o prazer da vida, em outras palavras. Os verbos usados aqui são fortes, eles traçam uma cena bastante triste da vida, dos versos 3 a 5. A gente pode observar aqui que as expressões são bastante tristes, e se nós examinarmos aqui nas escrituras, não é? O verbo escurecer, não é? Escureçam o sol, verso 2, no dia que tremerem os guardas da casa, os braços da pessoa estiverem já trêmulos, né? As pessoas estiverem já se encurvadas, né? As suas pernas, quando a pessoa já não tiver dentes, cessarem os moedores da sua boca, escurecerem então os olhos, né?
nas janelas, e os teus lábios, quais portas, se fecharem, o verbo fechar, e não puderes falar em alta voz. E ele fala também, você não ter mais ainda uma voz harmônica, não ter força dessa voz, e as filhas da música te diminuírem, né? A pessoa não consegue mais cantar. E quando temeres o que é alto e te espantares no caminho, né? A pessoa está andando, ela se sobressalta com alguma coisa, e te embranqueceres, né? A cabeça, os cabelos, como se embranquece a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, né? E a pessoa não tiver, te perecer o apetite. E são verbos aqui muito fortes da palavra de Deus. Veja que a expressão portas aqui no hebraico, ela tem aqui um sentido duplo. É bem interessante esse texto, e ele sugere, na verdade, duas portas, como simbolizando os nossos dois olhos, os nossos dois ouvidos, as duas mãos, os dois braços, né, as duas pernas. Então, simbolizando exatamente as ações que o nosso corpo tem, na verdade, nós não vamos ter mais. A razão de tudo isto, de tudo isso estar acontecendo, diz a última parte do verso 5, é porque o ser humano vai à morada eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça, né? Havia em Israel muitas carpideiras, mulheres que eram pagas para chorarem os mortos de alguém que tinha perdido os seus entes queridos. Então, o ser humano vai à morada eterna e os pranteadores já estarão rodeando pela praça, a pessoa que está ficando já debilitada, velhinha. Tudo isso é muito triste. Ele vai terminar aqui no verso 6. Ele diz, então aqui, que o fio da prata vai se romper, o copo de ouro vai se quebrar, a lâmpada, o cântaro se quebra, a pedra também, que tirava a água do poço, né? Então veja que a primeira figura que é usada aqui é da lâmpada, né? Aquela lâmpada luxuosa, né? Que era então pendida no teto por um fio de prata. A lâmpada que tinha azeite dentro dela, que dava iluminação num local muito bonito, uma casa de um nobre, possivelmente, a casa de um rei, né? E a sua corrente então é quebrada, a lâmpada cai, então o vaso ali se quebra, então o vaso de ouro então se quebra, se estilhaça no chão, e a luz daquela lâmpada então vem a se apagar, né? O azeite então é derramado, a luz então da lâmpada se vai, o cântaro e a roda continuam transmitindo a mesma ideia. O símbolo então do cântaro que é quebrado, da roda que é então estilhaçada, significa que não se pode mais tirar a água do poço, o cântaro se quebrou, não se tira mais a água do poço e a roda se quebra, de modo que esta água não pode ser mais puxada por aquele cântaro e nem por aquela roda. Como no final do verso 5, o verso 7 também traça o resultado dessa finitude aqui da vida. E o pó então volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus e Deus. O que acontece quando a pessoa morre? O pó volta à terra, como é? A pessoa é enterrada, não é? E então o espírito imediatamente vai para Deus, é assim que diz a nossa doutrina. Em Eclesiastes 3:20, o pregador já havia dito: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. E o espírito e o fôlego da vida então retorna para a sua fonte, que é Deus. Você pode ver alguns versículos, Gênesis 2:7, se você quer complementar esse estudo, Jó 34:14,
o Salmo 104, 29, você poderia ler tantos textos aqui sobre isso. Veja que essa análise aqui desse texto é muito triste, muito bucólica, mas é estritamente real e mostra que todas as pessoas haverão de morrer um dia, como está lá em Hebreus, no capítulo 9, 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez para tirar os pecados, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele, não é? Aquelas pessoas que morrem, elas estão aguardando então a ressurreição final. E Jesus então voltará e separará aqueles que creram e aqueles que não creram. Uns irão para a primeira ressurreição, outros para a segunda ressurreição, como está lá em Apocalipse, né? Então veja bem, seja então uma pessoa normal, leve a vida, se alegre nessa vida, mas saiba que um dia o Criador há de chamar qualquer um de nós e as pessoas mais queridas que estejam também à sua volta. Como as pessoas dizem, ninguém fica para semente, né? As pessoas deixam sementes, mas não ficam para semente. Em terceiro lugar, seja sábio, mas tema o Senhor. Aqui nesse capítulo 12, verso 9, o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e, atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Veja que o dirigente da Assembleia, ele procurou tornar os seus ensinamentos bastante relevantes, mas fazer com que esses ensinamentos também não ganhassem a atenção. A ideia, na verdade, é que eles fossem importantes, relevantes, mas a ideia dele não era chamar a atenção das pessoas sobre isto. Ele nunca, por exemplo, sacrificou a sua franqueza ou a verdade para prender os ouvintes nesta leitura, na poesia, uma vez que os quiasmos, né, são muito usados aqui, até nesse capítulo são muito usados aqui. O sábio pregador foi falar de três maneiras aqui: de maneira cognitiva, trazendo o conhecimento; de maneira objetiva, falando com sinceridade e verdade; e de maneira pastoral. Era Deus que estava ali falando através então do escritor. Falando sobre livros e leitores, aqui o escritor bíblico está advertindo que o muito estudar é cansaço, é enfado na carne. Ele diz porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o conhecimento também aumenta a dor. Ele já tinha falado isso no capítulo 1, verso 18, que nós citamos aqui. A conclusão do livro chega a premissas aqui muito importantes. Perceba bem isso aqui. Levando tudo em consideração, as experiências que o correlete ou o pregador passou é bem maior, é a vida, diz ele, porque a vida é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. A segunda premissa, além de falar da vida como um dom de Deus,
a segunda coisa que ele fala é preciso que haja temor de Deus, isto é, reverência, um reconhecimento daquilo que Deus é e do que ele exige das suas criaturas no cotidiano da vida. É só ler Provérbios 15, 33, Isaías 11, 1 e outros textos, você vai perceber que Deus exige o temor dele. A terceira premissa também que ele coloca aqui é que Deus trará a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Na realidade, o autor não diz nada mais nesses últimos versículos do que ele já disse em todo o livro. Desfrute a vida enquanto você pode. Isso só pode ser feito temendo a Deus, pois Deus está no controle e ele espera que recompense a justiça e que ele castigue o mal. Por fim, o autor Eclesiastes tem sido muitas vezes chamado de pessimista, mas ele não é necessariamente pessimista, ele é realista, que é muito diferente. Ele ansiava por um sentido de vida que dava razão para todas as coisas que ele fazia. Veja que como Jesus, nosso Salvador, disse, ele diz, eu sou a videira e vocês os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E olha o que ele diz aqui, sem mim nada podeis fazer. Não adianta a pessoa se dizer cristã se ela não vive como Cristo mandou, se ela não ama como Cristo o amou, se ela não tem uma ligação de comunhão com Deus como Deus exige. Para nós concluirmos, mude para melhor. Primeiro, seja alegre, mas seja responsável. Segundo, seja normal. Ser crente não é ser um ET espiritual. Seja normal, mas lembre-se do Criador antes que aconteça alguma coisa ali com a sua vida. Em terceiro lugar, seja sábio, mas tema o Senhor antes de tudo. Como é que nós aplicamos isso? Como mudar para melhor? Primeiro, livre-se de todo o peso e do pecado que você está fazendo de errado, coisas que estão cercando a sua vida, pois ninguém vai conseguir correr uma carreira cristã cheia de pesos e pecados. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, a primeira parte do verso 1, ele diz, portanto, depois de analisar toda aquela galeria da fé do capítulo 11, definir o que é fé e depois contar o testemunho daqueles que tiveram fé na história bíblica, ele vai dizer, portanto, também nós, os discípulos de Cristo, aqueles que seguem Jesus, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso, de todo pecado que tão firmemente se apega em nós. Ele estava se referindo, essa palavra usada aqui, para se livrar exatamente de pesos e pecados, era muito usada na rede de pesca. A rede de pesca trazia pedras, trazia paus, que não eram peixes, não eram coisas que poderia se alimentar naquela oportunidade. Então era importante, se você quer mudar para melhor, inicie o ano se livrando de pesos, de pecados que você está carregando. Não adianta você iniciar um ano novo, vida nova, canta música, mas nada altera na sua vida. Então, livre-se de pesos e pecados. Segunda coisa, corra com fé para Jesus. O capítulo 12 de Hebreus, verso 1, ainda na primeira parte, no verso 2, diz, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha ou a ignomínia, né? Está sentado à direita do trono de Deus. Mude para melhor. Faça um propósito esse ano de mudar para melhor. Será que a sua vida vai mudar para melhor quando virar o ano que vem? Eu gostaria de ouvir o seu testemunho no final desse ano.
e saber se você mudou para melhor, em que sentido você mudou para melhor. Que o Senhor abençoe e guarde. Amém.